Porque um povo que não preserva a sua identidade e nem guarda a memória dos seus mortos, não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Por que eu disse guardar a memória dos seus mortos? Quando nós temos dúvida sobre algo ou alguma coisa, não tem aquele velho jargão que diz, pergunte aos universitários? Eu digo, quando tiver dúvida, pergunte aos mortos. O que isso quer dizer? Que eu tenho que avaliar, dentro do meu contexto histórico, para saber os problemas que a Transamazônica enfrenta, que o Brasil enfrenta, que nós enfrentamos no norte brasileiro, nós temos que prestar atenção nos momentos históricos e o que a voz dos nossos antepassados, daqueles que passaram pela história, nos contam. Precisamos observar os conflitos mundiais, as relações de dominação entre países, as relações econômicas, políticas e culturais entre diferentes países, o papel de diferentes agrupamentos como blocos econômicos no cenário global e a atuação de organizações supranacionais como a ONU, Organização das Nações Unidas. Mas por que eu estou dizendo isso, que nós temos que nos fixar e observar os conflitos mundiais? Primeiro, muitos aqui estão acostumados a utilizar um jargão de colonizador, o invasor. Observando a história, conversando e tirando a dúvida com os mortos, eu não uso mais essa palavra. Hoje eu uso a palavra de desbravador. Quando os desbravadores aqui chegaram, eles só chegaram porque eles dominavam uma ciência, a navegação. Eles só chegaram aqui porque eles dominavam uma tecnologia, a bússola, a pólvora, a arma de fogo. Então, com ciência e com tecnologia, eles subjugaram e dominaram um povo. Mas por quê? Porque sem ciência e sem tecnologia, uma nação inteira será subjugada. Então, domina quem domina. Se você não domina a ciência, você será dominado. Se você não domina a história, você será dominado. O que eu quero dizer com isso? A quem interessa manter povos indígenas ou o povo do norte, o povo que vive na Amazônia, sem dominar ciência e tecnologia? 500 anos, mais de 520 anos se passaram e 99,9999% da população indígena brasileira, inclusive a maior parte dos senhores, não dominam uma bússola. Mais de 520 anos se passaram e a maioria dos senhores aqui não domina a ciência da navegação. A quem interessa que os senhores não tenham esse conhecimento? Está com dúvida? Pergunte aos mortos. Porque será assim, sem conhecimento, sem entendimento do que acontece, que os senhores serão dominados. Próximo. E por que eu falo isso? Se nós não entendermos o que ocorreu na história, nós não saberemos que passo tomar. Mas por que eu digo isso? Vocês já ouviram falar, possivelmente já ouviram, mas talvez tenha passado despercebido, sobre a controvérsia de Valladolid. Em 1551 ocorreu o primeiro grande debate sobre direitos humanos, onde se perguntava se índios eram ou se não eram humanos. Então, espécimes foram levadas até a cidade de Valladolid, na Espanha.
e foram açoitados, testados, estimulados para saber se eles exprimiam algum sentimento humano. Mas vejam que, segundo a cultura daquela época, segundo a cultura que se sustentava e o conhecimento daquela época, foram chamados 2 homens, Sepúlveda e Bartolomeu de Las Casas. Sepúlveda sustentava que índios não eram humanos, eram animais, e como animais deveriam ser domesticados. Mas Bartolomeu de Las Casas, ele teve um insight fantástico para aquela época, para proteger povos indígenas. Ele argumentou que índios, na realidade, eram a imagem e semelhança de Deus. Eram a prova viva de que o paraíso existia, porque nós estávamos nus e não nos envergonhávamos. Então, nós éramos a prova viva de que o paraíso existia. E que, portanto, para fazer com que a humanidade acreditasse na Santa Igreja Católica, a humanidade deveria acreditar que o paraíso existia e eles precisavam ter a prova viva do paraíso. Mas para isso eles precisavam utilizar a nós, povos indígenas. E para isso nós precisávamos permanecer desnudos no meio da floresta para que eles pudessem dominar a humanidade. Então, ali, em 1551, foi determinado: índios são humanos, mas para controlar a humanidade, nós precisamos catequizá-los, para que eles não conheçam o pecado original da desobediência. E para isso, nós fomos isolados e mantidos no meio do mato, para que não conhecêssemos ciência e tecnologia, para que assim pudéssemos continuar sendo dominados. Próximo. Mas por que eu falo isso? Nada mudou. O discurso apenas se adaptou. Hoje, eu, indígena, como os meus outros parentes, não precisamos mais salvar a humanidade do pecado. Nós agora temos que salvar a humanidade das alterações climáticas. Mas, para isso, nós precisamos continuar onde? Isolados, no meio do mato. Porque a história das civilizações se repetem. E por que eu dei toda essa introdução? Lembra que eu falei sobre os conflitos mundiais? Eis aqui um mapa de que quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, nós temos a participação aqui do Amapá, do Pará. Nós temos participação do Rio Grande do Norte neste importante conflito mundial. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial após submarinos, nossos navios terem sido atacados pela Alemanha. Quando o Brasil entrou na guerra e participou da guerra, entendeu-se o seguinte quesito: que nós sofríamos uma grave ameaça com as nossas fronteiras desguarnecidas, que nós poderíamos perder esse território duramente conquistado pelo povo brasileiro. Eu não faço diferença entre eu e entre vocês, porque todos nós aqui somos brasileiros nascidos nessa terra. Foi entendido durante a Segunda Guerra Mundial que algo precisava ser feito para proteger esse território. Então foi instituído o que nós chamamos de, próximo, uma política pública muito importante para manter a soberania do Brasil e garantir o desenvolvimento econômico, que foi a política já citada do integrar para não entregar. Então, após a Segunda Guerra Mundial, durante o regime militar, que durou de 64 a 85, o governo criou esse programa.
muitos migraram para várias regiões dentro deste programa de uma política chamada Plante que o João Garante. Quem lembra? Aonde a população era incentivada a plantar, recebia financiamento e logo depois o quê? Eles compravam isso, garantiam a compra ao comércio e distribuíam para aqueles que mais precisavam. Mas essas relações de domínio e conflitos, observou-se que o Brasil estava tomando um passo muito gigante quando se tratava de soberania. Que passo era esse? Povoando o seu próprio território, dominando o seu próprio território, incentivando a economia do seu próprio território. A partir desta política de integração, vários incentivos foram adotados. Como vocês podem ver, os projetos. Construção de rodovias, como a Transamazônica, o que nós discutimos aqui. Hidrelétricas e criação de polos agropecuários agrominerais. Precisava haver desenvolvimento econômico para que você pudesse ser um país soberano e poder ofertar ao seu povo dignidade. Próximo. E aí, obviamente, que outras nações não gostaram disso. Foi quando, em 1981, vocês podem receber esse documento para leitura, tá? Em julho de 1981, em Genebra, se organizaram várias organizações. E eles montaram uma diretriz. Dentro dessa diretriz, eles começam a dizer, neste simpósio em Genebra, que a Amazônia precisava ser despovoada. E eles precisavam atuar para proibir construção de estradas, quartéis, pastagens, qualquer coisa que denotasse desenvolvimento. E eles utilizaram verbos importantes. É nosso dever prevenir, impedir. Eles traçaram um plano em 1981 contra a política brasileira do integrar para não entregar, para que o Brasil não alcançasse uma hegemonia econômica. Nesta diretriz, eles dizem em Genebra que devem utilizar povos indígenas, que eles devem convencer a indígenas que eles devem ser mantidos nos mesmos moldes de 1500. Mas não foi em 1500 que nós não dominávamos uma bússola? Não era em 1500 que nós não dominávamos a pólvora? A quem interessava nos manter segregados? Próximo. Ainda neste documento, eles utilizaram, veja na linha G, é nosso dever a pesquisa e a formação de líderes. Formar líderes com esse discurso segregador, com esse discurso de que a Amazônia precisava ser despovoada, de que a Amazônia deveria ser esvaziada e eles precisavam utilizar a nós, povos indígenas, como elementos principais nessa trama contra o Brasil. E eles falavam, inclusive, e falam nesse documento, que eles deveriam financiar organizações, as organizações não governamentais. E com esse dinheiro internacional, intervirem, inclusive, na Constituição brasileira. Próximo. Próximo. Esse documento, pasmem, senhores, foi traduzido em 1987. Este documento foi a diretriz, a base utilizada para a Constituição de 1988, que reconheceu a nós, povos indígenas, cidadãos com direito.
Mas nós já não teríamos direito nato como brasileiros? Mas acontece que, conforme a diretriz, eles utilizariam várias lacunas e alterariam a Constituição e formariam várias leis com elementos utilizados e treinados por eles para convencer a sociedade mundial, de que a Amazônia precisava ser despovoada e o povo ser daqui retirado. Então, utilizam a nossa ignorância sobre a história para poder controlar o nosso futuro. E sabe quem foi o responsável pela introdução do artigo 232 e 231 da Constituição? Márcio Santilli, ex-deputado federal constituinte, o presidente nacional do ISA, do Instituto Socioambiental, que recebe dinheiro internacional e que faz várias pesquisas aleatórias para tirar os senhores de suas propriedades. Se os senhores não entenderem o que aconteceu e como aconteceu e que subterfúgios foram utilizados para impedir o desenvolvimento, para impedir a construção, a abertura de uma estrada, de uma pista de pouso, de uma fazenda, de uma cidade, de saneamento básico, se os senhores não entenderem que armas eles utilizaram, os senhores serão reféns, como nós fomos em 1500. Próximo. Mas aí estamos nós. Vou mostrar para vocês o plano muito bem articulado. Mas para onde crescer economicamente e garantir o desenvolvimento social se está tudo bloqueado? Aqui, para cá, é o meu estado, o Amapá. Aqui é o norte do Pará. Bloqueado, conforme determina a diretriz de Genebra, para impedir que o Brasil seja soberano. Então, eles, pela sua astúcia, aproveitando da nossa ignorância, começaram a fazer inúmeras reservas ambientais, APAs, flotas, flonas, reservas de propriedade privada ambiental, RPPA. Eles foram criando e os senhores calados. Os senhores estavam calados porque não conheciam a história e aquilo que foi armado contra os senhores e a forma como eles tentam nos usar, indígenas, nos mantendo isolados, segregados, sem conhecimento histórico, para nos utilizar contra a soberania do nosso próprio país. Próximo. E aqui eu tenho o meu estado, o Amapá. Mas, Silvia, você está falando do Pará. Por que você vai falar do Amapá? Simples. 75% do estado está todo bloqueado. Porque os parlamentares estavam batendo palma, achando que estavam salvando a humanidade, criando mais uma reserva, uma reserva, uma reserva, uma reserva, uma reserva, uma reserva, e pouco sobrou para nós, a não ser essa pequena extensão amarelinha. Ah, mas pasmem, senhores, temos uma lei ambiental que diz que nós temos que ter uma reserva de 80% na Amazônia, enquanto o Sul e o Sudeste, a reserva legal é de 20%. Pasmem, senhores, a União Europeia, em 24 de janeiro, agora, de 2024, paralisou tudo. Caminhoneiros fecharam a estrada. Fazendeiros pararam de produzir e preferiram entrar em prejuízo e se recusaram a discutir uma reserva legal de 4%.
4%, e os senhores aceitaram uma reserva de 80%, presidente da Comissão de Minas e Energia, 80%. No mínimo, deveríamos ser iguais ao resto do Brasil, cuja reserva legal é de 20%. Ou sermos, então, iguais aos outros, não aceitarmos discutir 4% de reserva. Senhores, não há mais espaço nem para 2 centímetros de reserva no estado do Pará. Não há mais espaço para 2 centímetros de reserva no estado do Amapá, porque nós compomos a Amazônia brasileira e nós estamos sendo usados, segregados, silenciados pela inaptidão dos nossos parlamentares que acreditam ou são financiados para manter parte da Amazônia segregada. Próximo. E aqui eu tenho, novamente, o Pará. Eu não sei se os senhores sabem, mas existe uma possibilidade de criar um estado do Tapajós, o estado de Carajás. Essas áreas já estão isoladas, cheias de reservas. Por que elas foram feitas? Para salvar a humanidade das alterações climáticas. Só nós temos essa obrigação? Só nós, povo brasileiro, somos obrigados a salvar a humanidade, perdendo a nossa dignidade, sem termos saneamento básico? Sem saneamento básico. A reserva do Tumucumaque, ela foi criada e pega parte do Pará e pega parte do Amapá. Ela foi criada em troca de 81 milhões de dólares. Dinheiro esse que nós nunca vimos. O Amapá lograva a capital, 4,5% da capital com saneamento básico. Hoje, com a privatização, estamos logrando 7,9%. Mas nós nunca vimos esse dinheiro. E os senhores, sabem quais foram os acordos feitos? Se aproveitam da ignorância dos senhores para fazê-los acreditar que são bons meninos e que vão salvar o mundo. Mas não podem explorar o seu território. Não pode haver mineração, não pode haver indústria, não pode haver desenvolvimento. E assim eles tramaram sobre vocês. Próximo. Como os senhores vão se desenvolver economicamente? Senhores, o estado do Pará não arrecada. O estado do Amapá não arrecada. Os senhores são escravos daquilo que eu chamaria Bolsa Federal. Não tem o Bolsa Família, que impede as pessoas de trabalharem, né? Que dizem que vão tirar da pobreza, mas na realidade é o impeditivo que te mantém escravo. Assim é o estado do Pará, assim é o estado do Amapá e os estados que compõem a Amazônia e os estados do Nordeste. Não produzem. Então, eles sobrecarregam outros estados que são obrigados, naquilo que arrecada, parte daquilo que arrecada, tentar manter aquele estado que não produz. Um prato feito para a corrupção. Porque o estado não consegue manter saúde, educação e segurança pública. O mínimo do mínimo. Próximo. Aqui, como eu falei para os senhores, foi o Parque Montanhas do Tumucumaque, que foi criado em troca de 82 milhões de dólares, 81 milhões. Dinheiro esse que os senhores também têm direito. O certo seria fazermos, então, um plebiscito e decidirmos se a reserva continua
ou pagam o dinheiro que nos devem corrigido, ou acabamos com a reserva. Entenderam? Ou pagam a compensação devida que devem aos senhores, ou acabam com as reservas. Próximo. Vejam a estratégia. Isso aqui é o que nós chamamos de Amazônia Azul. A estratégia montada contra os senhores. Novamente, lá estão os militares tendo ideias mirabolantes, boas ideias. Como foi a ideia do integrar para não entregar. Em 2004, essa aqui é uma matéria, a Marinha do Brasil requereu o aumento da expansão do seu território marítimo. 2004. Eles requereram um aumento da sua expansão, aquela parte azul mais escura. Senhores, 2004 eles fizeram um requerimento. Em 2005, o CMBio mudou para o Amapá e começou a delimitar tudo, fazendo reuniões para fazer reservas marinhas. Porque se aumenta a expansão do território, possivelmente haverá exploração. Em 2004, a Marinha requereu. Em 2005, o CMBio já estava no Amapá. Senhores, os senhores estão sendo monitorados. E os senhores não estão percebendo. Próximo. Foram 20 anos de negociação. 20 anos. Em 2024, com um anúncio com um pré-anúncio de que o Brasil lograria êxito no aumento da sua expansão territorial, em 2024, Macron esteve aqui para assinar o quê? Um termo de cooperação para não exploração dos fundos marinhos. E os senhores bateram palma, enquanto Macron veio aqui impedir, assinar um termo de cooperação entre países para impedir que os senhores lançassem mão da margem equatorial e explorassem petróleo nessa região. Ainda em 2024, a USP contratou Cristiane Taubira, ex-ministra da Justiça da França, para ser presidente da Cátedra José Bonifácio. Sabe qual era o argumento do estudo dela? De que ela deveria estudar os biomas da Amazônia. E a primeira coisa que ela fez foi declarar na sua entrevista de que a Amazônia não pertencia ao Brasil, mas pertencia ao mundo e era o mundo que ia decidir o seu futuro. Dizendo então, no solo brasileiro, pago com o dinheiro do povo brasileiro, de que nós somos incompetentes para gerir o nosso próprio território. Senhores, eles fizeram isso aqui dentro. E a maioria dos parlamentares, dos senhores, ficaram em silêncio. E nada fizeram para salvar o país dessa artimanha que a França impôs sobre nós. Foi quando nós mobilizamos via Comissão de Minas e Energia, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para aprovar uma moção de repúdio contra a ex-ministra da Justiça da França. E ela queria apresentar esse estudo aqui, no Pará, na COP30, debaixo dos seus olhos. E nós fomos mais além. Oficiamos o governo de São Paulo, dizendo, caso esse estudo afetasse em algum parágrafo a dignidade do povo da Amazônia, nós iríamos entrar com uma ação civil pública contra o Estado de São Paulo, por lesarem o direito do povo que habita a Amazônia.
Não adianta eu vir aqui e falar meia dúzia de palavras se nada fiz para proteger esse território. Então, nós entramos com uma ação civil pública contra o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, por danos ao consumidor, por danos ao povo do Amapá, para que nós pudéssemos impedir a ação dessas organizações governamentais que atuam hoje sobre o domínio e influência do interesse internacional. Próximo. Faz um favor para mim. Volta no outro slide. Senhores, no dia 26 de março de 2025, a ONU decretou o aumento da expansão territorial do Brasil. Nós nos tornamos maiores nas nossas fronteiras além-mar. Próximo. 26 de março de 2025, em menos de 30 dias, esse estudo foi publicado pelo CMBio para fazer uma reserva marinha, que antes eles queriam que pegasse do Oiapoque ao Piauí, cobrindo toda a margem equatorial para impedir a exploração de petróleo. O CMBio publicou um estudo. Mas, pasmem, senhores, pelo mapa, observem o mapa. A área demarcada é a área que a França, em 1900, perdeu para o Brasil. É a mesma área. A área demarcada é a mesma área do contestado franco-brasileiro. Está debaixo dos olhos de vocês. E vocês não estão vendo. Nossos parlamentares não estão vendo. Próximo. Sim, senhores. Para que essa reserva não fosse promulgada, a sociedade civil organizada se prontificou para ir nas reuniões do CMBio. Nós provocamos a OAB do nosso estado. Nós nos posicionamos contra a reserva. E o CMBio recuou. E eles não conseguiram fazer as reservas que queriam. O que os senhores estão fazendo aqui é um marco histórico para o Pará, para aqueles que utilizam a Transamazônica. São essas reuniões que vão fazer com que os senhores mudem o percurso e o interesse daquilo que eles mantêm sobre esse território. Mas, pasmem, senhores, não é só isso. Sabe aquele mapa do norte do Pará todo bloqueado? Vocês já ouviram falar desse acordo? O AAA? O Soros financiou, então, uma personalidade chamada Martin Von. Martin Von, um americano financiado pelo Soros, pai das ONGs, pai das ONGs, financiador. Ele mudou para a Colômbia e se naturalizou colombiano. Sabe para quê? Para criar o AAA. Uma faixa de proteção de 500 quilômetros, aonde pega todo o norte do Pará e todo o estado do Amapá. Uma área bloqueada para livre circulação de animais. Com administração internacional. Senhores, é para isso que eles estão bloqueando. É para isso que eles estão fazendo. Nossas organizações hoje estão sendo cooptadas e os seus líderes cooptados para bloquear o país para interesses internacionais. Eles pegaram Roraima, parte do Amazonas, o norte do Pará e o Amapá inteiro. E eles tentariam aprovar isso. Sabe onde? Na COP30. Porque o Martin Von alçou ao cargo de secretário-geral da OTCA, com um poder suficiente
para pôr a cabo esse plano de isolamento de parte do Brasil. Os senhores concordarão com mais 1 centímetro de reserva, paraenses? Os seus representantes concordarão com mais uma reserva sem dignidade para o seu povo? Próximo. E quais são os óbices que impedem a infraestrutura adequada e garantia de dignidade ao povo que habita a Amazônia brasileira? Primeiro, leis ambientais severas e severas apenas para a Amazônia. A baixa arrecadação, como foi falado, a logística e o nosso despreparo técnico e científico. Como é que nós podemos ter alternativas? Mudar as leis ambientais no Congresso Nacional. Os senhores precisam estudar o seu próprio território. Se a reserva legal no sul, no sudeste, no centro-oeste é de 20%, então a reserva legal na Amazônia também deve ser de 20% e não 80%, porque nós somos iguais, com a mesma dignidade e com a mesma necessidade de direitos, não é isso? Ou não? Ou somos inferiores? Os senhores aceitam ser inferiores e que outros ditem a regra para os senhores? Ai, mas eu não sei como fazer. É isso aqui que os senhores estão fazendo que vai ser parte dessa cobrança. Os senhores podem fazer plebiscito. Reúnam-se e exijam. Porque os senhores são pagadores de imposto. Quem dita as regras são os senhores. E se não é executado, é porque nós estamos falhando. Não é isso? Ou, se já tem lei pronta, referendo, só tem um jeito para nós: mudarmos parte das leis ambientais que só nos segregam. Próximo. Se nós conseguirmos fazer isso, fazer essa alteração em leis, realizar plebiscitos, cobrar dos nossos legisladores e não permitir que um projeto de lei feito em São Paulo afete a dignidade do nosso povo em plena Amazônia. Nós podemos ter alguns impactos esperados. Na pesca, um aumento de 40% da produtividade de 3 a 5 anos pós-mudança de lei. Pós-mudança. Logística, a expansão do Porto de Santana, por exemplo, que é a parte onde nós utilizamos para a entrada e saída de produtos internacionais. Comércio, o crescimento no PIB de mais ou menos 15% de 1 a 2 anos. A energia, redução dos custos de quilowatts para as indústrias de 5 a 7 anos. E na educação, 5.000 novas vagas técnicas de 2 a 3 anos. Próximo. Farinha pouca. Farinha pouca. Farinha pouca. Pensem como predador, ajam como nação. Os senhores estão sendo devorados e estão como presas fáceis, permitindo que eles ditem o seu futuro e ditem as regras, utilizando o flagelo histórico de um povo para determinar e lucrar com a pobreza dos senhores. Se os senhores não tiverem parlamentares, legisladores, adeptos de um discurso voraz para a mudança, falar é fácil. Falar é fácil. Mas se os senhores não tiverem legisladores adeptos para a mudança, serão os senhores que pagarão perdendo a própria dignidade. Avancem em ciência, avancem em tecnologia, pensem como predadores, ajam como nação. Um dos solos mais ricos, com um povo tão empobrecido e subjugado. Próximo. Até quando
protegeremos a árvore para que o nosso povo morra na miséria debaixo dela. Seja o dono do seu destino. Sejam autores de sua própria história.